E aí, pessoal, mais um The Deep Dive no ar. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que tá dando o que falar. Inteligência artificial no jornalismo. É isso aí, parece que o futuro chegou de vez, hein? Pois é. E para esse mergulho profundo, a gente recebeu um artigo super interessante de um ouvinte. Que legal. O título já diz tudo. Desafios éticos do uso de IA no jornalismo. O papel do ChatGPT. Interessante, ChatGPT no jornalismo, hein? Acho que essa conversa vai ser boa. Vai ser demais. E já que você mencionou a ChatGPT, vamos começar falando dessa ferramenta, né? O que mais impressiona é a capacidade de gerar textos completos, bem estruturados. É quase mágica. É verdade. E imagina o potencial disso para os jornalistas. Nossa, total. Agilidade, né? A gente sabe que tempo é ouro no jornalismo. Imagina poder usar o ChatGPT para dar conta daqueles textos mais factuais, tipo um resumo de um evento, sabe? Sim, sim. Liberando tempo para focar no que realmente importa. Investigação, entrevistas, análises mais profundas. Exatamente. Aí sim, a gente está falando de jornalismo de qualidade. Mas calma lá. É importante a gente ter em mente que essa agilidade toda pode ter um lado obscuro. É verdade. A propagação de notícias falsas, por exemplo. Imagina a IA espalhando informações erradas a uma velocidade absurda. A gente já tem um problemão com as fake news, né? Não queremos botar mais linha na fogueira. E o artigo também levanta a questão do viés algorítmico, né? Sim, Antes explica melhor essa parte. claro. É que os algoritmos que ensinam o ChatGPT são treinados com base em dados da internet, né? Só que esses dados muitas vezes já carregam vieses e preconceitos da sociedade. E aí o que acontece? A IA acaba repetindo tudo, né? Exatamente. Sem nem perceber, a IA pode acabar reproduzindo esses vieses nos textos que ela gera. Complicado isso, hein? Quer dizer, então, que a IA seria tipo o espelho da sociedade, refletindo tanto bom quanto ruim. Mas, e aí, como garantir que o jornalismo, que preza pela imparcialidade, não seja contaminado por esses vieses? Boa pergunta. É aí que entra a importância do jornalista como filtro. Interessante. Ele precisa estar atento a esses vieses, analisar criticamente o que a IA produz e garantir que o conteúdo final seja realmente imparcial e equilibrado. Faz sentido. E falando em filtro, a questão da autoria também me preocupa, né? Como saber se um texto foi escrito por um humano ou por uma máquina? Transparência é fundamental no jornalismo. Totalmente. O leitor tem o direito de saber quem está por trás da informação. Imagina ler uma notícia bombástica e depois descobrir que foi escrita por um robô. Pois é. A credibilidade do jornalismo pode ser abalada. Ia gerar uma baita desconfiança, né? Abriria espaço para questionamentos do tipo, será que a IA está manipulando a informação? Sem dúvida, em quem a gente pode confiar. É uma questão delicada. E o artigo sabe o que ele sugere. Usar o próprio ChatGPT para gerar declarações de transparência. Olha só que ideia. A máquina ajudando a garantir a ética no seu próprio uso. Mas é importante lembrar que, no final das contas, a responsabilidade final pelo conteúdo publicado ainda é do jornalista. Ou seja, ele pode até delegar a tarefa para a IA, mas a revisão final, a palavra final, tem que ser humana. Com certeza. A IA pode ser uma ferramenta poderosa, mas a decisão final, a análise crítica e a ética, tudo isso precisa ser responsabilidade do jornalista. Perfeito. E falando em responsabilidade, vamos voltar à questão da desinformação. Com a AI produzindo conteúdo a rodo, como a gente garante que as fake news não se espalhem ainda mais rápido? Esse é o grande desafio. A gente precisa ter em mente que o ChatGPT, por mais avançado que seja, se baseia em informações que já existem. Se ele for alimentado com dados falsos, ele vai produzir conteúdo falso. É como um papagaio super inteligente, repete tudo que ouve, sem saber se é verdade ou mentira. Entendi. Então, mesmo com a IA, a checagem de fatos continua sendo fundamental, né? O jornalista precisa ter certeza de que as informações que ele está usando, sejam elas vindas da IA ou de outras fontes, são verdadeiras. Exatamente. A IA pode ser uma ferramenta importante na luta contra as fake news, mas ela não substitui o trabalho de apuração e checagem do jornalista. Está claro, então, que a IA não é a solução mágica para todos os problemas do jornalismo, né? Ela traz novas ferramentas e possibilidades, mas também novos desafios. Com certeza. E é por isso que essa discussão é tão importante. Precisamos entender os dois lados da moeda. As vantagens e os riscos, as oportunidades e as ameaças. E a gente continua essa conversa já. Fiquem ligados para a segunda parte do nosso mergulho profundo na IA e o jornalismo. Isso aí? Até daqui a pouco. Voltamos com o nosso Deep Dive. A gente estava falando da inteligência artificial no jornalismo, né? E eu acho que a gente precisa se aprofundar num ponto crucial, a ética. Mandou bem. Ética é o coração do jornalismo. É o que garante a credibilidade, a confiança do público. E como garante que a IA não vai atropelar esses valores. Olha, a gente precisa ter em mente que a IA é uma ferramenta, né? E como toda ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Sei. A questão é, como a gente direciona o uso da IA para fortalecer a ética no jornalismo? E não o contrário, né? É tipo a faca, né?
Pode ser usada para cozinhar ou para machucar alguém. Exatamente, tudo depende de quem está usando. E aí entra a importância de criar mecanismos de controle, sabe? Políticas editoriais claras e eficientes para guiar o uso da IA. A gente precisa estabelecer regras do jogo, limites éticos, para que a IA seja usada com responsabilidade. Tipo o manual de instruções da IA no jornalismo, definindo o que pode, o que não pode e como usar cada ferramenta de forma ética. Isso, e esse manual precisa ser construído de forma colaborativa, sabe? Com a participação de jornalistas, especialistas em ética, tecnólogos. Até o público podia dar pitaco. Nossa, esse é um brainstorm épico. Jornalistas debatendo com programadores, o público dando sugestões. Verdade, seria incrível. E essencial para criar políticas editoriais abrangentes, realistas, que realmente reflitam a complexidade do tema. Mas e aí? Criar política é só o primeiro passo, né? Como garantir que ela seja aplicada na prática no dia a dia da redação? Boa pergunta. Aí entra a importância do treinamento dos jornalistas. Eles precisam entender os desafios éticos da IA, as diretrizes da política editorial, as melhores práticas para usar o ChatGPT e outras ferramentas de forma responsável. Não adianta ter um manual super completo se ninguém souber usar, né? Exato. Precisa ter treinamento e acompanhamento para garantir que a IA seja usada de forma ética e consciente. E esse treinamento precisa ser constante, viu? Porque a área da IA está sempre evoluindo, novas ferramentas, novas tecnologias. É preciso estar sempre atualizado para usar a IA de forma ética e eficiente. A gente não quer robôs definindo o que é notícia, o que o público deve ler. Nem pensar. A sensibilidade, a ética, o olhar crítico, isso tudo é humano e insubstituível. E com todas essas precauções, a gente consegue garantir que a IA vai ser usada para o bem do jornalismo. Olha, eu sou otimista. Acredito que a IA tem um potencial enorme para fortalecer o jornalismo, torná-lo mais preciso, mais ágil, mais relevante para o público. Mas isso só vai acontecer se a gente usar a IA com sabedoria, com responsabilidade, com ética. É tipo um superpoder que a gente precisa aprender a controlar. Perfeito. A IA pode nos ajudar a automatizar tarefas, analisar dados, combater a desinformação, personalizar o conteúdo, mas a gente precisa estar no comando, usar a IA como aliada e não como substituta. E como a gente garante que a IA não vai acabar engolindo o jornalismo? Sabe, robôs escrevendo notícias sem nenhum controle humano. É uma preocupação válida. A gente precisa ter em mente que a IA não pode substituir o jornalista. A decisão final, a linha editorial, o olhar crítico, tudo isso precisa ser humano. A gente não quer um futuro distópico com robôs dominando o mundo da informação, né? Nem pensar. O jornalista, com sua sensibilidade, sua capacidade de análise, seu senso ético, continua sendo o protagonista da história. A IA é uma ferramenta poderosa, mas quem decide o rumo da narrativa é o ser humano. E chegamos à parte final do nosso Deep Dive. Exploramos os desafios, as questões éticas e agora preparem-se para ativar o modo futurista. Vamos mergulhar nas tendências e possibilidades da IA no jornalismo. É isso aí. Apertem os cintos, porque a viagem pelo futuro da informação está só começando. Tô pronto para me teletransportar para o futuro. Quais as suas previsões? Robôs e repórteres. Notícias personalizadas direto na nossa mente. Calma, calma. A bola de cristal ainda está meio embaçada, mas algumas tendências já apontam para um futuro bem interessante. Uma delas é a automação de tarefas, sabe? Tipo, robôs fazendo o trabalho braçal enquanto os jornalistas ficam livres para focar na análise, na investigação, na criatividade. Exatamente. Imagina IE dando conta daquelas tarefas repetitivas, gerar relatórios, transcrever entrevistas, organizar dados. Nossa, seria um sonho. Liberaria os jornalistas para se dedicarem ao que realmente importa. Apuração, checagem de fatos, construção de narrativas. Mais tempo para investigar, entrevistar, escrever com profundidade. Adeus. Prazos apertados e noites mal dormidas. Quem sabe, né? Mas é importante lembrar que a IA é uma ferramenta e, como toda ferramenta, precisa ser usada com responsabilidade. A decisão final sobre o que publicar, o que investigar, a linha editorial. Tudo isso precisa continuar nas mãos dos jornalistas. Concordo. A gente não quer robôs definindo o que é notícia, o que é importante, o que o público deve ler. A sensibilidade, a ética, o olhar crítico. Tudo isso é humano e insubstituível. Com certeza. E por falar em humano, uma das áreas que mais me fascina é o potencial da IA para personalizar o conteúdo, sabe? Ah, entendi. Imagina receber notícias que realmente te interessam, relevantes para sua vida, sua região, seu estilo de vida. Seria incrível. O jornal sob medida, né? Mas aí a gente cai naquele problema do filtro bolha, né? De só receber informações que reforçam nossas crenças e opiniões. Verdade. É um perigo. A gente precisa garantir que a IA não nos prenda em bolhas ideológicas. Que ela nos apresente diferentes perspectivas que nos ajude a ter uma visão mais ampla do mundo. Tipo, pedir para a IA, me surpreenda. E mostra algo que eu nunca imaginei que me faça questionar minhas próprias ideias. Isso. Ok. A IA pode ser uma ferramenta poderosa para combater a desinformação também. Imagina, navegar nesse mar de notícias falsas que a gente enfrenta hoje em dia. Tá complicado.
um algoritmo que detecta fake news em tempo real, que tal, Seria ótimo. ou que analisa a credibilidade das fontes antes da gente compartilhar qualquer coisa. Uma arma poderosa contra a desinformação. É verdade. E já existem iniciativas nesse sentido. A IAEA pode nos ajudar a identificar padrões de linguagem, comportamentos suspeitos, rastrear a origem das notícias falsas, mas, como sempre, a gente precisa ter cuidado para não cair na censura, no controle da informação. O equilíbrio é fundamental, né? A gente quer usar a EA para combater as fake news, mas sem abrir mão da liberdade de expressão do debate de ideias. Exatamente. E acho que esse é o grande recado que a gente deixa para quem está acompanhando esse Deep Dive. A EA já é uma realidade no jornalismo e ela veio para ficar. Cabe a nós, jornalistas, profissionais da área e também ao público, usar essa ferramenta com sabedoria, com ética e sempre com o objetivo de fortalecer o jornalismo, a busca pela verdade e o direito à informação. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelo futuro do jornalismo na era da EA. Espero que vocês tenham curtido a viagem. Foi um prazer explorar esse tema com vocês e que a gente continue acompanhando as transformações que a IA está trazendo para o mundo da informação, sempre com um olhar crítico e consciente. Fiquem ligados, porque o Deep Dive sempre volta com novos mergulhos em assuntos fascinantes. Até a próxima!